9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, gente, tô de volta e tô de volta agora no novo formato que vocês estão vendo por aqui. Essa é uma nova fase aí do nosso projeto Universo Arc. E se você ainda não conhece, eu vou te explicar daqui a pouquinho o que é. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rick Hudson, eu sou arquiteto, trabalho aí nesse universo há 13, 14 anos por aí. E eu tenho um projeto em mente aí de viver de arquitetura, e eu quero que outras pessoas também que têm esse sonho possam viver de arquitetura. E aí, para sonhar esse sonho junto comigo, eu trouxe um parceiro aqui que está nessa nova empreitada do projeto Universo Arc comigo, e eu quero que vocês conheçam ele também, o Vitor Grimaldi. Oi, pessoal, eu sou o Vitor Grimaldi, como o Rick Hudson já falou para vocês, né? A gente se uniu para falar sobre esse universo maravilhoso que é a arquitetura e sanar e ter várias doses de conteúdo interessante para você poder empreender na arquitetura e no design, né? Que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas eu sou o Vitor Grimaldi, sou arquiteto, faço uma pós-graduação em design imobiliário, já também estou no ramo aí há mais de 10 anos, né? E acredito que a gente vai trazer muita coisa legal para mostrar para vocês nesse novo formato e é isso. Então, como todo mundo viu aí, a gente é apaixonado por arquitetura, né? Não tem como. A arquitetura tá na nossa alma, né? Tá na alma, tá na veia, tá nos cabelos. E aí, vamos explicar ainda pra quem então não conhece ainda o projeto Universo Arc. Perfeito. Eu vou explicar primeiro como que ele começou e aí o Vitor depois dá umas ideias pra gente de onde a gente foi e como a gente está. O Universo Arc, ele começou como uma ideia de trazer uma plataforma para trazer conteúdos sobre empreender no universo da arquitetura e do design. Eu tô nesse caminho aí com o meu escritório há 7 anos e eu passo diariamente aí por diversos desafios e eu acho que tem muita gente também que tá nesse mesmo caminho e algumas pessoas ou não conseguem achar as soluções corretas ou acabam desistindo no meio do caminho e eu acho que isso acaba enfraquecendo o nosso mercado, né? Então, acho que quanto mais informação a gente tem disponível, mais as pessoas estão preparadas, a gente tem um mercado mais especializado e a gente consegue democratizar, né? Não só os projetos que a gente está colocando, mas a forma de construir também as nossas empresas. E aí o Universo Arc surgiu dessa necessidade de construir um local onde não só eu, mas outros profissionais que quisessem, né, trazer esse conteúdo para o universo da arquitetura, para quem está estudando, para quem já se formou, para quem está aí há muito tempo, tivesse esse caminho. E aí o Vitor depois, vou deixar com ele agora para contar qual foi a outra ideia que ele teve quando eu comecei o projeto. A nossa ideia, na verdade, foi de unir várias perguntas que todos acho que já passaram e até vocês podem ter, né, na jornada de vocês. Então a gente se uniu com esse conteúdo para tentar trazer vários olhares pela arquitetura, pelo design, tanto da maneira de empreender como na maneira de projetar no dia a dia, né? Então o meu histórico, eu trabalhei muito em algumas lojas antes de ter o próprio negócio. Então, esse viés de você saber fazer uma negociação, de você falar mais do seu projeto, saber vender, é algo que eu acho que todo mundo tem uma certa dificuldade. Porque quando a gente sai da faculdade, né, Rick? A gente, às vezes, sai meio cru por uma questão de negociação. Sai totalmente cru. Né? E aí, a gente vai trazer aqui para vocês também um pessoal que vai falar com outro olhar do que você pode colocar e aplicar no seu negócio. Eu acho que isso que a gente uniu para fazer, ainda além de dúvidas, né, que pessoas vão ajudar a sanar ou vão trazer maneiras diferentes de a gente olhar, né, Rick? Exato. Que isso hoje acho que falta, porque a arquitetura, o design, ela é multidisciplinar. Então, acredito que isso vai enriquecer muito para todo mundo, nesse sentido de que, às vezes, você tem essa dúvida e nunca teve para quem perguntar. Pergunte para nós. Ou vamos tentar, pelo menos, ajudar, né? Se a gente não tiver resposta, a gente vai atrás de quem tem, né? Exato. E aí, você que tá chegando agora, deixa eu te explicar como que vai ser o formato, né? A gente já tem um Instagram, Universo Arc _. Segue a gente lá. Já segue a gente lá. Lá nós temos algumas doses que começaram nessa primeira fase do projeto. E agora a gente caminhando para esse podcast, como que ele vai funcionar? Essa primeira temporada ela vai contar com 4 episódios. E a nossa intenção aqui,
para muito além de falar apenas da arquitetura, do design, da economia criativa, é que a gente consiga trazer profissionais e conhecimentos, como o Vitor falou, de áreas diversas. A arquitetura realmente é um universo muito interdisciplinar e não faz sentido você só falar de arquitetura para ser arquiteto. Você tem que entender de gerenciamento, você tem que entender de venda, principalmente, você tem que entender de administração, de direito, assim, é multibraços, né? Tipo a Shiva do Mortal Kombat, a gente tem que ter vários braços para dar conta. Exatamente, aí você tem que ter um jogo de cintura, né? Porque a gente fala de arquitetura, a gente sai projetando da faculdade ali, entendendo como é que é um processo, mas na hora que você chega com o cliente, na negociação, no mundo real, tem muita coisa que não é bem assim. O buraco né? é mais embaixo. Bem mais embaixo, né? E esses questionamentos que a gente trouxe, eu já tive muitos deles, ainda tenho alguns. O Rick também passa por isso, né? Então, a gente, no dia a dia, como a nossa arquitetura ela é uma coisa muito gigante, né? Então, cada projeto é um jeito, cada olhar é um olhar, cada necessidade é uma necessidade. Então, você acaba que tem que se moldar. O arquiteto, o designer, ele tem que, além de vender, além de alinhar a expectativa com o cliente, ele tem que saber fazer esse processo. Sim, Como, sim. né? Então, acho que essa ideia que a gente está aqui é justamente para mostrar isso para vocês, trazendo esse conteúdo que é bem amplo, né? Isso. E aí vem aquela pergunta, né, Vitor, que a gente se preparou para tentar responder. É. Dá para viver de arquitetura? Dá. Dá. E por que a gente acha que dá para viver de arquitetura? Eu tenho essa premissa, conversei muito com o Vitor sobre isso e a gente concorda nesse ponto. E a gente quer até falar com vocês aqui sobre as 1001 arquiteturas, né? Fazendo uma referência aí aos livros. A arquitetura é esse universo muito vasto e ela tá muito além de apenas você ter o escritório. Não que ter um escritório seja uma coisa pequena, mas tem muitas outras possibilidades. Então, às vezes você pode não ter se encontrado, né, no universo de ter um escritório, você não quer lidar com essas demandas de cliente, de atendimento, né? E você pode ir para outros caminhos. E aí a gente quer discutir um pouco sobre esses caminhos. Quais caminhos você quer falar, Vitor? Na verdade, a grande pergunta é assim, você gosta de fazer arquitetura? Acho que primeiro de tudo é isso, cara. Senão você pode esquecer o resto. Mas assim, você tem que gostar do que você faz. Exatamente. Porque, como a gente fala lá no Instagram, não há mágica, não tem milagre, gente, Não tá? tem. O caminho, ele é árduo, vão ter várias intempéries, mas a gente sobrevive e no final fica um projeto maravilhoso, né? Exatamente. Então, o que a gente tá trazendo é justamente isso. Essas 1000 arquiteturas são várias maneiras que você vai poder interpretar, né? Igual o Rick já falou. Você tem no escritório, não tendo, a gente tem o Rick Hudson, que trabalha muito com a parte de cenografia, por exemplo. É um mundo gigantesco, né, Rick? Que você pode até falar um pouco mais, que você tem mais propriedade. Mas, assim, é uma coisa louca, né? Você até vai fazer um evento agora, por esses dias. Então, conte mais sobre esse universo. Não, e é um universo assim, lá no escritório, no meu escritório propriamente dito, a HC Arquitetura, nós trabalhamos com aquela parte tradicional, então arquitetura residencial e arquitetura comercial. E há 4, 5 anos, mais ou menos, nós ingressamos no universo da cenografia. E foi um universo muito novo pra gente que vem abrindo diversas portas. Então, hoje a gente atua nessas 3 frentes. E a quantidade e possibilidades de projetos que a gente desenvolve dentro desse universo é muito grande. E eu tô falando só de 3, mas a gente pode ir muito além. Eu posso falar de escritórios que trabalham apenas fazendo maquete 3D, porque tem pessoas que não trabalham desenvolvendo seus próprios renders. Escritórios que trabalham apenas para retrofit de fachadas, por exemplo. Escritórios que mexem, por exemplo, só com projeto de iluminação. Na minha área de cenografia mesmo, a gente está falando de uma cenografia mais ampla, mas você também pode ter ali nichos da cenografia. Tem gente que trabalha só com projeto de cenografia para casamento, para evento social. O meu foco principal são os corporativos e os shows, né? Os grandes eventos, os grandes shows. Então, ainda dentro de cada nicho tem um subnicho, né? E aí, Perfeito. Que outras áreas você acha, Vitor, também que é interessante da gente discutir para as pessoas Gigante, abrirem a você cabeça, tem assim? paisagismo, né? Que é uma área que também vem crescendo muito com essa questão de preservação do verde, né? E a pessoa acha que o paisagismo também é só, vamos botar uma plantinha. Não é, cara. Você tem todo um estudo, você tem todo uma abrangência muito maior, né? Que você vai até pro lado do urbanismo. Então, assim, você
você tem grandes áreas, grandes empresas que vão trabalhar com esse olhar também, que eu acho que é interessante, né? Dentre eles tem vários outros, dentro de vários setores públicos também. A gente vai ter o arquiteto, que é responsável por fazer divisões internas da corporação ali, do setor, vai fazer um layout novo, vai ter uma mudança de gestão, tem que mudar o layout. Então, assim, a gente também tá aqui falando pra você abrir a cabeça, porque não é só o beabá, e às vezes, assim, eu não gosto de me nichar, Sim. né? Mas eu acredito que, assim, a pessoa, quando chega para fazer um projeto comigo, ela tem uma conexão com tudo que ela já viu do que eu tenho para apresentar. Então, também, assim, a pessoa pode... Se ela quer um nicho, tranquilo, vamos nessa, né? Você tem que encarar aquilo, né? Então, assim... Mas tem outras possibilidades? Tem. Então, às vezes, você tá dentro da arquitetura, às vezes você não só se achou no nicho, ou você ainda não sabe como trabalhar isso, né? A gente pode falar do hospitalar também. Exato. Que a gente vai trazer. E até isso que você falou do nicho é importante porque existe também... a gente escuta muito hoje sobre a necessidade de você ter um nicho para atuar. Isso é ótimo. É ótimo. Mas existe também o mercado para os generalistas. A gente tem que entender que tem pessoas que às vezes procuram quem faz um pouco de tudo. Ela não tá querendo uma coisa tão especializada. Então você também tem que ter esse espaço. E tem até um detalhe que enquanto você estava falando, eu pensei aqui, você comentou sobre o funcionário público, né? E aí, outro nicho dentro de nicho, né? A gente tem no funcionarismo público diversas outras possibilidades. Então, temos arquitetos que podem trabalhar com pesquisa na parte de docência nas universidades federais. Perfeito. Arquitetos que trabalham nessa parte projetual interna da corporação. Temos arquitetos que trabalham às vezes com engenharia de trânsito. Perfeito. E uma série de outras possibilidades que a gente tem aí dentro de um mesmo nicho. E aí a gente começa a caminhar para outras áreas, né? Eu costumo dizer que a arquitetura... Lá na empresa a gente fala isso, né? Nós trazemos soluções em arquitetura. Porque eu acredito que não é só sobre fazer um ambiente, sobre fazer uma casa, sobre fazer um prédio. É sobre ter um problema e achar uma solução. A nossa faculdade, ela treina a gente para isso, né? Para trazer soluções para problemas. Então, por isso que a gente consegue dar a solução para um hospital e dar a solução para um quiosque, por exemplo, de comida que vai ser... Sim, e eu acho que também as grandes dúvidas é porque, assim, o que a gente quer trazer é aquele anseio que a gente tem. Quando você faz um contrato, por exemplo, né? Para um hospital, ele é totalmente diferente de uma normativa para um quiosque. Então, às vezes, você fica com essa dúvida, você fica com essa... E agora, como é que eu trato esse cliente, né? Então, é isso tudo que a gente está trazendo para discutir. E que se você, que ainda não se achou, fique tranquilo. Tem muita coisa para olhar, né? Tem muita coisa para a gente permear, tem muita coisa para a gente aprender. Às vezes, assim, você nem vai exercer aquilo, né? Por exemplo, a cenografia. Eu acho que ela é muito importante porque ela cria um ambiente, né? Você tem como trazer sensações, você tem como envolver as pessoas, e elas, na maioria das vezes, ela não é fixa, né? Ela é móvel ali, ela vai ficar um período, né? Um curto período. Então, assim, se você consegue fazer isso em curto período dentro de um evento, imagina que você não consegue fazer no projeto de uma casa. O que você não consegue trazer pro seu cliente se você tiver um briefing bem feito, se você tiver uma relação com ele, né? Ali, cara, o que eu posso agregar para a vida dele? Então, assim, quando a gente fala que a gente tem 1001 arquiteturas, é que de cada arquitetura dessa, você vai conseguir pescar alguma coisa que vai ser interessante para você. E você vai trazer isso pro seu negócio, né? Exato. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, pinceladas, né? Porque a gente não consegue abraçar tudo, mas de uma forma que te auxilie nessas respostas e pelo menos se não achar a resposta, acha um caminho para ela, né? E também desencanar, né? Às vezes a pessoa fica muito ai meu Deus, mas e agora? Sair da faculdade, o que eu faço? Meu Deus, pera lá, né? Não, e aí você falou novamente, foi me dando outros insights aqui enquanto você falava e... Até hoje, né, com toda a parte de rede social e de tecnologia que a gente tem muito agregada ao trabalho que está sendo desenvolvido, tem mais nichos da arquitetura saindo nisso. Então, por exemplo, hoje tem profissionais da área de arquitetura ou desse universo que se especializaram em criar plataformas de organização para gerenciamento de escritório. Então, tem escritórios que se especializaram em criar modelos de briefing, modelos de documentos que você utiliza nas etapas do seu trabalho de arquitetura, né? E aí, por exemplo, eu conheço duplas de arquitetos que trabalham só com fotografia voltada para arquitetura. Eu conheço equipes de arquitetos que trabalham só com produção de conteúdo voltado para as redes sociais de profissionais de arquitetura. Profissionais de arquitetura que trabalham com tráfego pago para arquitetura. É claro, foge um pouco ali do caminho do projeto de arquitetura, mas é sobre isso que a gente está falando. É você mas entender... ele tem que ter um olhar, né? Exato. Ele tem que entender do que a outra pessoa está fazendo para poder... para poder, pelo menos, buscar um pouco do cliente dele, né? Independente da área. Então, assim, inclusive, é uma discussão muito grande que a gente está vivendo a evolução tecnológica, que até você puxou o gancho. Hoje tem profissionais se especializando até em metaverso, né? Que a gente tem que trazer
Já falo. A gente tem que trazer também essa realidade, que é uma coisa, às vezes, um pouco até, na minha cabeça, um pouco maluca, Aham. mas que a gente tá vivendo uma realidade que tá próxima. Então tem profissionais que estão se dedicando a fazer totalmente espaços virtuais, lojas, cidades e tudo, Não tá cara. próximo, já está acontecendo. É. Deixa de. Menino, eu tava. E eu gosto dessa parte de tecnologia, eu sei. estudo isso há um bom tempo, mas é tão rápido Sim. que a coisa, quando chega, você toma um susto, você fala, uai, mas onde isso tava, gente? Né? É. Porque quando a tecnologia ela chega na televisão, ela chega no rádio, é porque ela já tá antiga. Exato. Né? Quem vai estudando aquele sabe que a coisa está acontecendo há muitos e muitos anos. E aí, ano passado, um dos meus antigos estagiários, o Matheus, hoje ele está como arquiteto da equipe, aí a gente foi conversar, qual vai ser seu projeto de graduação? Aí geralmente vem, um centro de convenções, um museu, um parque, uma universidade. Aí, eu vou fazer uma arena de jogos no metaverso. Aí eu, Oi? o quê? Aí eu, mas metaverso não é aquele negócio que tem lá nos filmes de super-heróis? Não, aquilo é multiverso. Aí eu falei, então o que é metaverso? Basicamente é o que é aquele multiverso, só que com o nome científico da Exato. coisa, né? E ele não fez um projeto disso, o TCC dele foi uma arena de jogos virtual. Mas o que eu digo... E as pessoas eram os personagens, os professores que entravam na Exato. banca. O que eu tô dizendo que tá chegando é porque, na verdade, assim, isso que você falou, né? Já tem um movimento grande, inclusive a galera do game, a galera dessa parte que usa muito a área digital, já tá aí funcionando. Mas eu digo assim, não tá tão... A galera não tá dominando tanto, Sim. né? É isso que eu quis dizer no sentido Acho que tá que chegando. a Mas TIM tem isso. uma loja dessas Tem. no metaverso. A TIM e a Renner, se não me engano, fizeram uma loja dessa pra você olhar as roupas, vestir e comprar coisas. E tem outras lojas se lançando. Tem várias lojas. Então, assim, a gente também tem que abrir esse olhar. Às vezes, e é um olhar, às vezes, digital, né? Às vezes a pessoa que tem ali aquela... Porque é diferente, né? O universo, o que você mostra, as cores, como é que você integra. Então, assim, a gente... Cara, tem muita coisa pra falar. A gente tem muita coisa. Então, assim, se você está se formando, se você tá chegando no mercado agora, não desespera. Não desespera que vai ter solução. Primeiro de tudo, você tem que amar a arquitetura, o design, o que você faz. Independente também se não for isso, né? Se você estiver vendo em outra profissão, primeiro você tem que amar o que faz. A gente tá aqui porque a gente ama o que a gente faz. E isso acho que é o princípio, né? E aí sim você vai... Então, assim, abrindo a cabeça, estudando, pincelando um pouquinho de cada coisa, que eu acho que você vai conseguir achar uma resposta. E também, você pode já estar no mercado, né? Por que não mudar? Por que não ousar entrar num nicho que às vezes não tem a oportunidade, tá aí, né? Sim. Então, a gente tem que sempre fazer aquela coisa de, né? Tá chovendo, então vamos vender guarda-chuva. É aquela história. Então, a gente tem que sempre pensar dos dois lados, né? É prazer trabalhar com isso? Sim. Mas a gente precisa vender, precisa fazer um projeto, precisa fazer acontecer, né? Virar um negócio. Então, e eu acho também que tem até uma frase de um dos nossos convidados que vai vir pra essa temporada, e ele fala assim, é o Renan, né? Ele comenta que a gente não precisa ter pressa com a arquitetura, porque... É uma profissão que é muito duradoura, né? Você vê que os arquitetos, eles continuam trabalhando depois de idades que normalmente as pessoas já estão aposentadas querendo fugir, né? De completamente qualquer tipo de trabalho. Ok, se você quiser se aposentar e não quiser fazer mais nada. Mas é uma profissão que, quanto mais tempo você se dedica a ela, melhor você vai ficando nela. Mais safo com as coisas você vai ficando. Então não adianta você terminar de formar e já querer ser o próximo Oscar Niemeyer, porque não é assim. Tem um tempo de maturação. E é importante entender esse tempo de maturação para você chegar aonde você quer com a sua carreira, com o trabalho que você está desenvolvendo. Porque assim, né, até um ponto que a gente também tem que trazer assim, em que momento que você tá? Exato. Né? Em que momento que você tá na sua caminhada? Então assim, você que tá aí, acabei de falar, você é estudante, acabou de formar, vai se formar? Não, já tô no mercado um tempo, mas não tô explorando isso. Trabalho para outro profissional, que é comum para todo mundo que começa, né? Trabalhar em parceria com outro, ser estagiário de outro. Então assim, ali é onde você tem que se entender. Onde eu tô? O que eu posso fazer aqui? Até onde eu posso chegar, né? O que eu quero fazer nesse momento? Onde eu vou focar? Porque eu acho que isso dá muita diretriz para as pessoas, né? Então, assim, também ter calma. Onde eu tô? Sim. Então, se você tá como estagiário, não adianta você falar, mas eu queria, aquele cara tá fazendo aquele projeto. Cara, não é assim, né? Igual a gente falou um pouco anterior aqui, se você fazer um hospital... Cara, é uma equipe enorme. Você não tem só arquiteto. Você tem que entender do fluxo do hospital, você tem que entender de segurança, você tem que entender de legislação, você tem que falar de... Cara, são tantas leis, tantas pessoas envolvidas que você não faz isso com um arquiteto.
Você faz com uma equipe, cada um na sua área, para você poder fazer. Então, assim, é uma coisa muito grandiosa. Sim. Então, a gente tem que entender também o que ponto que a gente tá, que pé que a gente tá, porque eu acho que isso é importante, né? Pra gente poder avançar com calma, se organizar, e aí sim a gente conseguir alcançar o E objetivo. ter também esse tempo da experiência, né? Porque, por exemplo, um projeto de um hospital. Eu já fiz projetos de algumas clínicas. E eu acho super complexo. Tanto é que eu não trabalho mais com projetos de saúde. Hoje, se for o caso, eu passo para outro profissional de confiança Sim. para fazer isso. Então, imagine chegar no hospital. É. E aí, nesse ponto, é aquela coisa assim: eu falava, eu não falei isso pra mim, eu queria que alguém tivesse me falado quando eu tava estudando, mas hoje eu falo principalmente pros meninos que trabalham comigo. Vive o momento que você tá vivendo dentro da faculdade. Perfeito. Então, assim, a faculdade de 5 anos, ela te acaba? Te acaba. acaba. Você sai de lá querendo gritar? Sai de lá querendo gritar. Mas são esses 5 anos que você tem pra poder aproveitar pra aprender tudo que você puder. Porque quando você sair de lá, o mercado vai pegar você e falar assim, formou? Então agora você é profissional. Por mais que você não tenha experiência nenhuma, tem diploma? Então você é profissional e eu vou te tratar como tal. E aí, se você não responde da maneira que eles estão esperando, provavelmente é da onde vem um salário baixo, provavelmente é onde você não fica fixo numa empresa, porque você não tá respondendo a demanda que eles esperam de você. E um grande detalhe que a gente tem, né, que você tem que respeitar isso e aproveitar, porque na faculdade, eu fui aprender isso depois também de um tempo, mas eu ainda estava na faculdade quando eu tive essa sacada, que é o seguinte, os nossos professores na faculdade, eles são nossos clientes, né? E normalmente é um cliente muito bom, que ele não tem orçamento. Ele te pede várias coisas específicas, né? Ele te faz um programa de necessidades, é claro, mas não tem grana. A grana você inventa o que você quiser. Então isso é muito bom para você exercitar. Exatamente, você tá na faculdade para exercitar, né? Então, assim, eu acho que isso é legal, porque quando chegar no mundo real, a gente sempre vai trabalhar com número, né? Seja ele grande ou seja ele pequeno. Geralmente pequeno. Mas, né, vamos falar porque a gente tem mercados de luxo também, Sim. A gente tem uma galera que consegue trabalhar com um público, às vezes, que tem uma exigência aí e uma questão financeira. Não tô nem dizendo isso, mas você ali tá livre para criar. Sim. Você tá livre para fazer. Então, você tirando essa questão do mundo real ali, é como se fosse um metaverso. Você tá livre. Você tem uma infinidade de coisas para fazer. Então, explora isso, né? Você tem que explorar. Porque isso vai te fazer uma base quando você sair ali, que a gente falou, onde você vai estar. Putz, isso aqui eu já vi, putz, eu tentei fazer isso. Então, explorar essas áreas diversas, né? Até para se você quiser só um nicho, né? Você já conseguir visualizar ali pro futuro. Pode ser que você mude também, mas tô falando. Mas é legal para você ver. Então, essa questão de você olhar para quando você se formar, né? Como você falou, no mercado e agora? O que eu faço? Então, é muito importante esse posicionamento, onde eu tô, né? O que eu posso agregar, onde eu quero chegar. Então, assim, eu quero ser estagiário em tal escritório. Tenta, vai lá, bate, porque você tem que aprender, né? Porque a realidade, ela é bem diferente, né? E, inclusive, tem que ter calma, porque eu acho que hoje, essa galera que às vezes a gente vê no mercado, ou que a gente mesmo já passou, né? A gente fica numa concorrência de, meu Deus, e agora? Como é que eu faço, né? E esse cara que tá, às vezes, se formando, o primeiro cliente, normalmente, assim, é da sua família, alguém que você já tem um contato, que vai ter uma oportunidade, né? E a gente vai tratar desses assuntos aqui, né? Mas é isso, você tem que estar preparado. Então, você tá preparado pro seu primeiro projeto? Como é que tá seu processo? Como é que tá sua organização? Sim. Isso é sempre recorrente, porque é isso que eu falei. Vários projetos exigem várias coisas diferentes, né? Exato. Então, eu brigo sempre assim, é uma questão de contrato. Cada contrato para mim é diferente, porque um é uma casa, um é um apartamento, um é isso, um é aquilo. Então, você tem óbvio que você tem um escopo, mas várias cláusulas, vários detalhes, você tem que ficar mudando. Então, eu não consigo ter uma base só de contrato, por exemplo, não dá pra copiar todo e colar, mundo. Né? Sim, não, é padrão. Eu não tenho. E é até por isso que o nosso trabalho trata sobre isso, de trazer soluções para problemas. Não dá para você aplicar sempre a mesma solução para um problema similar. Ela pode ser parecida, mas idêntica, muito difícil, porque são muitos fatores que mexem no projeto, foram muitos fatores que mexem na nossa rotina de trabalho. Então, a cada novo cliente é um novo processo que você tá meio quase que começando do zero, né? E aí, nisso, você desenvolve as soluções para aquilo ali. Então, é meio que somar essas ideias, assim. Primeiro, entender aonde que você tá. Entendeu aonde você tá?
você perceber se o que você está querendo oferecer, seja para o mercado de trabalho, se você vai abrir seu escritório, seja para uma outra empresa, se você vai trabalhar com essa empresa, se isso faz sentido para o mercado onde você está entrando. Porque aí também não adianta você falar, eu formei, eu tenho prêmios e não sei fazer o projeto da empresa onde eu estou trabalhando. Provavelmente para ele os seus prêmios não vão servir de muita coisa, serve mais para você contar como um currículo. Então, aonde você quer chegar com esses prêmios? O mercado que você quer atingir, os prêmios que você ganhou durante a faculdade fazem sentido? Ótimo, vai para ele. Não faz sentido, então reformula ali a rota, pensa de novo para você poder seguir para esse caminho. E aí, nesse momento aí, você começa a formular exatamente essa coisa dos seus processos. O que eu tenho que fazer primeiro, ou o que eu tenho que fazer por último, como eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo. É exatamente isso, assim, e é o que eu falo, e a gente vem mudando constantemente até os nossos processos, né? Eu mudo direto, assim, porque eu falo, cara, isso aqui tá ruim, vamos mudar. Pergunta de ouro, como foi seu primeiro projeto? Cara... O que foi olha, seu primeiro projeto, você lembra? Eu já nem lembro, mas... Tentando lembrar o que foi o meu, mas eu acho que talvez tenha sido... eu nem lembro agora o primeiro projeto, assim, de cara. Talvez foi um ambiente só, talvez um banheiro, sim, ou uma sala, alguma coisa assim. Como eu falei, né, que eu vim de uma área de vendas, assim, eu trabalhava no ramo de planejados, né, fui da parte técnica, que foi quando eu comecei no meu estágio lá, fazia a faculdade. Comecei estagiando em parte de detalhamento de imobiliário, planejado e tal. Então, eu trabalhava dentro de lojas, né, de grande porte. Então, assim, eu ficava... Meu primeiro momento foi nesse back, assim, né? Tipo, só aprendendo a fazer as coisas. E aí, depois, eu tive a oportunidade de fazer a área da vendas mesmo. E fui crescendo. E aí, nisso, era isso. Eu pegava os menores projetos, assim. Vamos fazer um banheiro. Você falou agora que eu também trabalhei com marcenaria. Eu acho que foi exatamente isso. Eu fiz um banheiro ou foi uma sala, mas foi a partir da marcenaria. Exato. Via demanda. Aí, isso é muito legal, porque às vezes você acha que você tem que estar num escritório também, e até para a faculdade foi muito importante eu trabalhar nessa área de planejados, porque eu tinha noção de imobiliário, eu tinha noção de, putz, um armário legal é tanto, uma cama é tanto, ergonomia, medidas. Tudo que eu chegava na faculdade, às vezes eu tinha uma sacada diferente de quem só vivia a arquitetura por si só, entendeu? Sim. E foi muito legal, porque a arquitetura a gente fala hoje, mas a gente abrange muito a questão do design, né? De interiores ali. Você acaba que mexe muito com a arquitetura de interiores, na verdade, que é um pouco a função do design, que, né, a gente tem sempre essas quem faz o quê, que a gente vai abordar também aqui ao longo da temporada, mas é isso. Então eu tive essa oportunidade de me inserir, e aí lá eu tinha contato com os arquitetos que traziam esses projetos. Então você vai pescando, você vai na obra, né, aí você vai aprendendo pra olhar o que o cara tá fazendo, e aí eu sempre fui xereta, né? Olhava, perguntava, tirava foto, o que a gente podia fazer. Então, isso também é legal pra todo mundo. Curiosidade, cara. Chega e mete a cara. É o que é legal. E se eu te pedisse, assim, pra você fazer como se fosse uma linha do tempo rápida, obviamente, da sua trajetória, pra gente entender também como foram os seus processos. A gente tá falando de processos, mas aí, assim, como foi o processo do Vitor? Eu tava na faculdade, fiz isso, até chegar no seu escritório. Cara, então, foi bem assim. Eu entrei como meu primeiro trabalho foi desenhista. Fui desenhista de uma loja de planejados. Aí eu era desenhista, fiquei lá um tempo com desenhista, aí eu queria muito fazer a parte de vendas, né? Aí eu, como você falei, eu queria, mas não estava apto, porque tem que ter experiência, você tem que ter uma bagagem. E aí, assim, eu sei que nesse meio tempo eu fui para tentar fazer vendas, tive um período de estágio que eu tive que fazer, aí eu larguei essa vida, fui fazer um estágio, fiz até na parte de engenharia do Detran e tal, era bem legal. Todo mundo estagiou no Detran? Eu sei, também estagiei. Cara, foi muito enriquecedor, assim. Na época lá eu trabalhava na área de engenharia, mas eu fazia vistoria de vias, né? Tipo, criar balão. Então você era da área que não gostava da minha área, porque eu era da parte interna, você tava com a engenharia, eu tava com os agentes. Mas foi bem legal na época. Eu até gosto muito desse meu período, que eu fazia parte do pessoal que fazia voos, né, diretos. E eles, toda manhã, né, eles têm um helicóptero Detran que sobrevoa Brasília. E eles Tu voou no helicóptero? Voei várias vezes. Tudo, né? Dá uma agonia aquele trem aqui. Cara, mas era muito legal. Teve um período lá que eu fiquei todo dia voando, assim. Que massa. Era perrengaço. Estágio. Estágio. Aí, tá vendo? A gente tem uns estágios massa. Era muito legal, mas era perrengaço, assim, porque a gente, quando é estagiário, a gente é meio quebrado, né? Então, bicho, era uma luta, assim, porque, putz, tinha que estar cedão lá no aeroporto. Vários perrengues, assim, né? Mas normal. Mas foi muito enriquecedor, assim, que eu via, cara, as vias de cima e eu falava, caraca. E aí, qual que era o intuito, né? A gente
ver onde estava tendo tráfego. Ah, aqui, ó, tá engarrafando, dá pra fazer um projeto novo. Que é isso, as inversões das vias, é analisado aí. E muita coisa também, tipo assim, quando você tá no Interessante. rádio e você escuta, aqui tá com tantos quilômetros engarrafado. Eles fazem a medição e passa para as redes de comunicação. Você trava, né? E fala, aí ele mede a distância e fala, ó, aqui deu tanto de congestionamento. Chocado, eu achava aí? que era a emissora que fazia Não, isso. aí eles pode até ter, porque tem alguns helicópteros, né? Mas na época, eles repassavam, ó, aqui tá com tanto. Então reportava lá pro Copom, sei lá onde que é. Eu não lembro mais. E assim, só que era legal, pô. Eu tive que aprender todo o procedimento de avião. Eu tinha que olhar os parafusos, olhar o pitot, olhar não sei o quê, porque é tudo segurança, né? Então era muito legal. E eu só adoro avião, adoro essas coisas. E aí, eu já passei várias coisas muito legais, assim, tipo, de decolar ali da Civil com a porta aberta, do lado de um helicóptero da Polícia Civil, assim, tipo. Falei, gente, não cabe, não cabe. E aí, foi umas experiências bem legais. Então, assim, fui para fazer esse estágio, só para retomar, que foi muito enriquecedor nessa visão macro, né? Não tava só ali no interior, como eu tava. Depois eu voltei para a área de planejado, que era o que eu tinha mais conhecimento. Fui trabalhar com um amigo meu que abriu uma empresa. E aí ele me chamou e tal, que era muito meu amigo, falou, vem comigo, vamos trabalhar. E a gente gostava de fazer muita coisa difícil, né, e tal. A gente sempre gostou de desafios da marcenaria, eu sempre gostei muito de estar ali no chão de fábrica. E aí foi isso, aí de desenhista eu passei a fazer projeto, aí depois eu desenvolvi para fazer vendas, passei de uma empresa para outra, e aí fui sempre evoluindo e sempre acompanhando a produção, né? Então fui crescendo nesse sentido da produção. É uma coisa que eu gosto muito, por isso que eu até tô fazendo minha pós em imobiliário por conta disso. E aí eu fui crescendo, vendendo, né? Assim, fazendo as vendas. Comecei também, igual eu te falei, né? Primeiro o banheiro, ninguém queria vender banheiro, então vendia 20 banheiros, batia a meta. E fui crescendo e fui em várias lojas, várias empresas, né? Aí chegou numa certa empresa que eu tive a oportunidade de ser gerente. Aí eu virei gerente da parte, né? Melhorar essa questão comercial com arquiteto e tal. E aí, cara, você acaba que você vai sempre em obra, você tá sempre vendo planos de obra, você tá sempre em contato com a coisa acontecendo, né? E o planejado é legal que você chega no final, né? Tá meio que já quase pronto, então você já chega, né? Mas você tinha que muitas vezes fazer plano de obra, então ali você já tinha que começar a fazer um rascunho, né? Então, pera, deixa eu só fazer uma linha aqui pra você continuar. Então, você, faculdade, aí estágio primeiro com loja de marcenaria, depois Detran, voltou pra marcenaria, pra loja de planejados, e aí foi pra subindo até uma gerência até na parte comercial. E tal, e depois apareceu uma outra oportunidade. Aí é legal, porque eu fui muito questão de fábrica, fui pra feiras, fui comprar maquinário, fui ver essas coisas acontecer, né? Então, assim, é uma vertente, mas assim, o que é legal, trabalhando muito com os arquitetos. Você vê os projetos dos outros, então isso me enriquecia bastante. E aí, depois disso, eu acabei indo para uma empresa um pouco maior, e até deixei de ser gerente, fui para essa empresa para voltar a ser vendedor, uma oportunidade. E aí o pessoal fala, cara, você é doido, sair da gerência. Eu falei, não, cara, mas a empresa era muito maior. Eu falei, era uma oportunidade legal. E eu falei, não, vamos nessa, né? Dá, às vezes, um passo para trás para dar uma voadora maior. Sim. E aí foi muito legal. Aí quando eu tava trabalhando lá, um arquiteto, nosso amigo, o Túlio, né? Tava fazendo um projeto lá comigo, eu tava dando várias soluções, resolvendo um monte de pepino, assim, aí ele, cara, putz que legal, a gente fez um projeto muito legal, que ele já tinha feito a parte da arquitetura, e eu entrei com a parte do mobiliário, né, a gente se acertou, deu uma liga legal, e aí ele falou, cara, vem trabalhar comigo, bicho, larga essa loja. E olha só que coisa curiosa, porque você não é a primeira pessoa que me fala dessa relação de escritórios que vão se juntando a partir disso, assim, por exemplo, a pessoa fazia um projeto em alguma loja X de produtos, e aí ela tinha um vendedor que era a sintonia era tão boa, né, em questão de projetos, de detalhes, de cuidado, que aquilo ali acaba virando uma sociedade para depois virar um escritório. Isso aqui eu tô resumindo muito bem a minha história, assim, resumido, né, porque assim, eu tive trajetória, tipo, eu tenho um amigo que é dono dessa empresa, que ele é muito parceiro meu até hoje, ele tem a marcenaria até hoje, então eu faço muita coisa com ele, assim, porque a gente tem um contato muito bom, que quando ele abriu a empresa era só eu e ele, assim, galpão vazio, a gente ia agora. Então, a relação, né? Mas aí o Túlio, quando ele me chamou, ele falou, cara, eu tenho um espaço, vem trabalhar em parceria, né? A gente não era um escritório só, até então, a gente tava como associados, eu ia entrar com os meus projetos, ele com o dele, num espaço em comum e tal, e rachando as coisas. E tudo que aparecesse a gente dividia, né? E assim foi. E assim, cara, ele foi tipo abriu as portas pra mim de uma forma tão legal. Eu falei, galera, tá na hora. Vou sair daqui e vou. Eu formei pra isso, né? Então, sempre você quer aquele empurrão, né? E às vezes você fica naquele... mas aqui tá legal, né? Tá aconchegante. Já conheço, já sei fazer. E tal. Então, vamos pra desafio? Vamos. E foi muito legal. A gente começou a fazer vários projetos, né? Organizando a casa, aí renova processos, você mexe em tudo.
Então foi muito bom, assim. E aí acabei agregando outras pessoas depois do escritório, chamei outras pessoas, né? Pra gente ter uma multidisciplinaridade e falar de outras coisas. E aí, cara, foi legal. Chegou um ponto lá que a gente tinha 3, 4 pessoas no escritório. Mas chamou até eu pra fazer um projeto em parceria com vocês, né? É, Que a gente fez o hospital, exatamente. o Natal do Hospital da Exatamente. Criança. Aí que eu tô falando, a gente nunca deixou. E foi muito legal, assim. Agora, no momento, a gente pegou na pandemia, né? A gente foi meio cada um pra um canto, por questões diversas aí, né? Ele tava num momento, eu tava em outro, e pandemia, não sei o que, essa loucura toda. E aí hoje eu também tenho uma arquiteta que trabalha em parceria muito comigo, que é a Marina Chaves. No momento ela tá até morando fora do país, e aí é uma relação muito legal, que essa criação a gente faz online, mas execução, essas coisas eu fico aqui à Você frente, cuida. né? Eu cuido. Mas assim, sempre buscando outras coisas, né? Que eu falo, a arquitetura eu acho que ela tem que ser muito conectada, né? Aí eu chamo pra gente fazer as coisas, a gente conversa, aí a gente tá com outros projetos. Então, assim, o que eu sempre aprendi é nunca fechar a cabeça. Porque Sim. enquanto eu tava lá atendendo os arquitetos, eu sugava o máximo que eu podia. Putz, isso aqui é legal, ó, que o cara fez. Essa Ó, você solução vai é na boa, obra. o jeito de fazer Nossa, que legal isso. isso aqui, ó, como é que ele trata isso? Aí você acaba que pega um processo do cara, né? Você Sim. vê as plantas do cara, você vê como é que o cara organiza. Aí você tem reuniões dentro dos escritórios dos caras. Então isso, putz, ó, essa sacada aqui, ó, isso aqui, né? Igual eu te falei, nossa, Rick, que é muito legal lá no seu escritório. Olha aquilo ali. E você vai trazendo bagagem, né? E agora não tem bagagem melhor do que você ir para a obra. Sim, né? com certeza. Só que é fato, você vai começar ali fazendo para sua família e tal. E depois, cara, assim, A coisa tenha calma. deslancha. É melhor você fazer para sua família, é difícil e tal. Mas é assim um bom começo, né? Sim. Enfrentar isso como um desafio. Até você falou de jornada, uma coisa que eu acho muito legal. Sabe por que eu quis fazer arquitetura? Eu vou te contar aqui. Quando eu falei, cara, eu vou fazer arquitetura, foi quando eu descobri que na arquitetura, o arquiteto em si, assim, a pessoa que projetou ali, ela tem um poder enorme nas mãos. Enorme. E vai fazer igual meio que Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Tome responsabilidade. É exatamente isso. Mas se você parar pra pensar, eu falava assim, cara, se eu entro na minha casa todo dia por aqui, é porque alguém pôs a porta aqui. Poético isso. Eu nunca pensei por esse lado, não. Alguém botou a porta aqui. Então você vai ser obrigado a entrar ali todo dia, cara. Alguém fez essa porta aqui. Sim. Né? Então eu falei, cara, isso foi um tchan pra mim. Eu falei, cara, tô louco. Você tem um jeito de melhorar ou piorar isso um é ambiente. verdade. Você pode... Você tem na mão ali... mas eu fui pra esse lado mais poético. Falei, cara, que legal. O cara pode escolher onde eu vou entrar na minha casa. Mas antes disso teve um cara que projetou a rua. Que aí a porta vira. Então eu falei, cara, então esse projeto, sai essa do solução... micro e vai indo pro macro, né? Mas essa solução foi feita por alguém. Alguém tem o controle. A gente pode ter o controle da casa de alguém sem estar nela, né? E isso é muito legal. E muito perigoso também. Sim. No sentido de que, pode ser um projeto não tão bom, que né? destrua Não a eficiente, qualidade digamos assim. do Não vou dizer espaço. nem bom nem bonito, porque também, beleza, essas coisas são relativas, é discutível. Mas eu tô dizendo assim, de uma boa resolução de projeto. De parte técnica mesmo. Exato. Então eu acho que é bem isso, sabe? Então eu fiz essa sacada, eu falei, cara, eu quero ser arquiteto. Eu já desenhava há muito tempo, já desenho desde desde como eu entendo por gente. Minha mãe não aguentava mais que eu rabiscava em bloquinho de telefone, né? Na época que tinha telefone em casa, né? Agora essas pessoas não têm mais só celular. Mas antigamente existia um telefone fixo lá com um bloquinho do lado, eu rabiscava tudo. Então eu já desenhava e eu queria. Eu falei, cara, muito legal isso. Eu vou fazer isso. A minha história, ela não é tão... Não, agora eu que te pergunto, como é que é a sua linha agora? Ela não é tão poética quanto a do Vitor, porque eu caí de paraquedas na arquitetura, né? Eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa de criação, porque eu sempre também gostei de me envolver com essas coisas de desenho desde pequeno também. E, na verdade, até mais coisas. Sempre mexi com cosplay, sempre gostei de costurar, sempre gostei de pintar coisa, de mexer. Então, assim, essa coisa construtiva sempre foi algo que fez sentido pra mim, né? Mas eu não sabia exatamente aonde eu iria. Quando fui fazer o vestibular, eu tava tentando desenho industrial, porque eu queria muito trabalhar fazendo brinquedos. E aí, onde que eu iria fazer brinquedo, né? Num curso de desenho industrial. Então, eu passei em prova específica, não consegui passar no vestibular. E aí, consegui uma bolsa que, por diversas relações, eu não escrevi lá arquitetura. Eu escrevi relações internacionais, era
Desenho industrial e letras. Nada a ver, né? Os cursos. Mas eram as coisas que eu gostava. Eu fazia aula de idiomas, eu gostava muito de português e de literatura. E eu gostava do desenho. Então foram os cursos que eu coloquei. Aí alguém olhou e falou assim: acho que ele pode gostar de fazer arquitetura. Aí me deu a bolsa. Aí eu falei: Legal. com bolsa eu consigo ir, né? Não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, mas com a bolsa eu consigo. E aí eu fui fazer arquitetura. Eu tinha zero noção do que era que um arquiteto fazia, porque eu achava que a arquitetura, na verdade, era engenharia. Eu falei, Sim. a arquitetura faz os prédios, né? Então deve ser bom esse negócio. Tem uns cálculos, tem umas matemáticas, eu gosto disso também. Vamos lá. Vamos lá. Só que aí acabou que eu me apaixonei no curso. Então, assim, pra você também que tá se achando perdido aí na história toda, não se assuste. Pode ser que você seja igual eu. Você vai chegar de gaiato no curso e depois vai dar tudo certo, você vai se apaixonar. Eu me encontrei, esse curso foi feito pra mim. É incrível. Eu falo sempre que eu acho que todo mundo deveria estudar um pouquinho de arquitetura. Bem pouquinho, assim. Pode ser um pouco, porque em qualquer disciplina cabe você entender um pouco das coisas, das cidades, de como as coisas surgem. Porque, cara, querendo ou não, assim, aí eu venho fazendo umas reflexões, né? Porque se você for parar pra pensar, a gente vem da evolução humana aí, do que você acreditar, mas, né, a gente tem que as pessoas... O primeiro abrigo foi uma caverna. Foi a primeira arquitetura ali, Sim. tipo, cara, putz, eu preciso me abrigar, preciso ter eu tenho uma necessidade. Eu já entrei numa discussão uma vez com a pessoa que ela não quis aceitar que a caverna era uma arquitetura. Ela falou que lógico não, que aquilo ali foi um efeito da natureza. Eu olhava pra cara da pessoa e falei, não vou nem Mas discutir. quanto tempo demorou pra fazer? Ah, pois é, a pessoa é doida. Né? Não, mas eu digo assim, quanto tempo que demorou pra fazer, pra criar Sim. aquele buraco na rocha ali, sei lá. Mas o cara teve que ter a inteligência de falar, putz, ali eu não pego sol, ali eu não pego chuva. Era a necessidade dele no momento, talvez. Sim. Posso estar viajando também, mas minha visão, talvez, né? De minha interpretação disso. Então eu falo, cara, então sempre teve, né? De qualquer maneira. E eu acho que também um grande desafio da arquitetura, que eu brigo entre aspas hoje, é isso, que a gente tá aqui discutindo quais são os seus processos, você tá preparado. Não adianta você querer também fazer um estádio se você não fez nem o banheiro da sua tia. Sim. Entendeu? Acho que isso é legal a gente começar a fazer. Porque isso vai te dando essa maturação. Ah, mas não é isso. Não, a gente pode ter uma pessoa super fora da curva, vai ser incrível, mas ela tem questões técnicas que não deixa ela talvez fazer ou não vai fazer o melhor projeto. Mas a gente pode ter pessoas fora da curva que faça, né? Mas o interessante é a pessoa sempre pensar nisso, assim, pô, tô preparado, né? Putz, eu vou fazer. E mesmo que não estiver preparado, faça, gente. Né? A gente tá aqui também pra Pede ajuda, pede vai ajuda. discutindo com amigos mais experientes. Exatamente. Que Mas solução não deixa que de você fazer. usou. Exato. Agora, então eu não vou recusar nada, eu vou fazer. Também não. Saibam também dizer não. Não é um processo muito importante de tudo, assim, eu acho. Né? Eu vim no começo da minha carreira, eu pensava assim, cara, eu quero fazer, como eu não tenho muito nicho, assim, focado da arquitetura, o que eu faço, eu falava, não, vou fazer. Só que assim, eu fui vendo que assim, pra você fazer bem feito, você tem que ter pessoas que saibam, né? Então, por isso que eu sempre, depois que eu saí da loja e tal, e mesmo na loja eu tinha pessoas ali, você tem um apoio, Pra você te tem dar apoio. a fábrica, você tem não sei quem, então você vê que para fazer aquilo é importante. Sim. E dentro de uma obra a mesma coisa, você tem um pedreiro, você tem um mestre, você tem o encarregado, você tem um engenheiro, porque uma obra também sem engenheiro não dá, né? Que o pessoal ficava naquela rixa antigamente, né? Não existe isso, cada um no seu quadrado, cara. E se você puder agregar todos eles, é maravilhoso. Sim. Pessoas que consigam te entregar um bom trabalho, né? Então, e nisso também vai te dar base para no futuro você saber cobrar, você saber ver qual que é a dificuldade, porque às vezes a pessoa não sabe isso e acaba até prostituindo o nosso mercado, né? Então, às vezes, então mas eu saí agora da faculdade, eu não posso cobrar caro. Tudo bem, mas você tem que assumir na tua cabeça que até o de graça você tá pagando. Sim. Você tá pagando porque você vai lá tirar a medida, você vai lá gastar seu tempo no projeto. Não seja num rabisco, mas você tá gastando seu tempo. Não, gente, começou a trabalhar, não importa com o que você vai Exato. receber, você tem que fazer algum tipo de cobrança. Porque senão Exato. a matemática Não, mas não às vezes fecha. não vem a cobrança. Tipo, de um tio, tô estudando, né? Tá ali, acabou de se formar. Não, mas eu digo assim, pode não ser uma cobrança financeira, né? Você não tá Sim. recebendo um dinheiro específico, mas alguma coisa, porque você tá gastando internet, você tá gastando seu computador, você tá gastando seu tempo, você Então, tá assim, gastando seus mas eu acho que o livros. grande lance é você se conscientizar nesse primeiro Sim, ponto, com né? certeza. O de graça não é de graça. É isso, né? O de graça não é de graça. Então, para você se preparar para esses primeiros projetos, é você ver o que você quer fazer. É legal? É pra fazer. Então não vou fazer? Faça. Faça pro seu tio, Sim. faça pro seu... Né? Tô dando exemplo assim. Faça. Mas também aprenda a dizer não. Quando você vê que é uma coisa muito fora do seu contexto,
Cara, não dá pra fazer. Aí você desiste. Porque senão E o cara bota. não vai querer pagar o quanto realmente vale e você vai ficar frustrado porque vai dar um trabalho e aí você pode estar sujeito a fazer um trabalho ruim. Por quê? Porque não tem verba, não tem quem, não tem nada. Aí vai ficando ruim, Aí já né? Você vai começa fazer... se queimando ali. E aí você já entra num mercado queimado. Sim. E aí é ruim, né? Então é melhor você dizer não e indicar pessoas que saibam fazer o trabalho, Sim. né? E aí, voltando ali pra minha trajetória, que eu acabei não completando, porque desculpa, né? a gente foi Eu entrando num te- papo que tava te bom cortei. aqui, mas é isso. Eu cheguei de gaiato, ganhei uma bolsa, fui fazer arquitetura. Mas aí na faculdade, eu já botei na minha cabeça o seguinte: preciso aprender o máximo que eu conseguir durante esses anos. Então eu comecei a estagiar, acho que no terceiro ou foi no segundo semestre. Então eu estagiei com um professor meu fazendo visitas no supermercado, na rede de supermercado Extra, para fazer novos layouts, aqueles pontos de precificação. Aí eu viajava vários estados do Brasil fazendo isso. Pô, legal. Depois eu fui estagiar também no Detran, aí fui trabalhar com a parte de arquitetura predial, né, da sede. Trabalhei na Terracap também com a parte de regularização fundiária e urbanismo. E aí, por exemplo, a importância de fazer estágio. Ali eu descobri que eu não era uma pessoa muito do urbanismo. Eu Sim. aprendi, eu fiz, foi legal, mas não é uma área que eu queria trabalhar profissionalmente. Para mim é uma área muito morosa, né? Uhum. E aí, depois de lá, eu fui trabalhar no escritório de arquitetura, que aí foi onde eu me encontrei. Aí trabalhei um ano e meio, tudo estágio até então, né? Pegando bastante experiência nessa parte de projeto, principalmente da área de interiores, e ali eu me encontrei. Saí desse escritório preparadíssimo para começar. Assim que eu formei, eu já queria começar a mexer com os meus projetos, mas é aquela coisa, vai demorando para engatar. Aí eu fui chamado para trabalhar também com marcenaria. Aí na marcenaria eu fiquei um bom tempo ali trabalhando, pegando bastante experiência. Eu acho que ali foi a grande virada de chave, porque eu aprendi a mexer com venda, com administração, com gerenciamento, com tempo, com prazo, com fornecedor, o próprio bate-papo com o cliente para você explicar as coisas, porque é isso, né? O cliente vem buscar alguma coisa de você e ele acha que não só o projeto, mas a própria marcenaria e outros serviços é uma coisa quase como um produto pronto. Você vai na padaria e compra um pão. E não tá pronto. Ele vai ser desenvolvido, ele toma um tempo. Então você compra um projeto hoje para receber daqui a 60 dias, 90 dias, né? E aí, às vezes, eles não entendem isso. Então, essa trajetória minha toda desses processos me levaram até o momento de eu falar assim: beleza, tô preparado, morrendo de medo, assim, vai com medo mesmo. E aí, eu fui começar realmente o meu primeiro projeto já com a minha empresa. Ah, legal. Mas essa visão que você falou é uma coisa que me baseia muito, assim, que eu, apesar da arquitetura, eu sempre fui muito ligado na venda, né? Como eu te falei, eu tive um grande período, mesmo dentro desse processo, eu lidava muito direto com o arquiteto e com o cliente final. Então, assim, eu vi muita coisa que eu queria fazer depois no meu trabalho, muita coisa que eu não queria fazer. Eu também tirei muita experiência disso na cara. Eu não quero fazer isso. aqui Não vou tratar não é assim. pra mim. Não, eu digo nem a forma do processo mesmo da pessoa, né? De como lidar com o cliente, lidar com a expectativa. Sim. Porque a gente tem que colocar na cabeça isso. A gente tá lidando com a expectativa do cliente e com a realidade. Então a gente tem que sempre tentar alinhar. Hoje eu uso esse discurso. Quero alinhar a sua necessidade ao que eu posso te oferecer. Sim. Hoje, até assim, já recusei coisas porque as pessoas acham que é tudo muito expresso, né? Sim. E um projeto de arquitetura, ele não, na minha cabeça, não pode ser expresso. Não, nem dá, porque senão ele vai vir com soluções preparadas, prontas. E é aquela coisa, cada pessoa é uma pessoa, Exato. por mais que ela tenha necessidade parecida, não é igual. Então, o meu nicho hoje talvez seja assim, atender o máximo da persona do cliente, assim, sabe? Porque eu acho que também a gente entrou num fluxo que essa galera que sai ou já do mercado é mais do mesmo, né? Então também tem que tomar cuidado com isso, assim. Então a gente tem que então tá preparado ali na sua cabeça, na sua verdade, né? Não tô falando na minha, da sua, tô falando de cada um. Por isso, porque você vai ter vários desafios. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter bem em mente, porque da época que eu formei para hoje, eu formei em 2010, então vão-se lá 12 anos. Quando eu comecei aqui em Brasília, tinham 3 faculdades. Eu lembro que era a minha que eu formei, a federal e mais uma. Então eram 3 faculdades de arquitetura. Hoje, se a gente for contar, deve ter pelo menos umas 10. Então, imagina quantos profissionais estão sendo lançados aí no mercado todos os anos. E não só Brasília. A gente está falando aqui de um mercado muito pequenininho que é Brasília. Imagine outros estados. Então, é uma profissão que, assim como outras que passaram por esse processo aí, às vezes até de uma desvalorização por conta da quantidade de profissionais no mercado, tipo direito, que a gente ouve o pessoal reclamando muito que tem advogado demais e pouca oportunidade, por isso que às vezes o salário não é tão bom. Acho que até dentista passou recentemente por isso, uma época, né? Que o pessoal começou a falar assim, gente, mas é um custo tão caro, como que tá desvalorizado desse jeito. Mas é porque é isso, você vai jogando, injetando gente de qualquer jeito no mercado profissional, sem dar para eles essa visão mercadológica da coisa. E aí,
vocês vão entender que todo esse processo que a gente tá falando aqui é sobre arquitetura? É sobre design? Mas o principal de tudo aqui no Universo Arc é venda. Como é que é aquela frase que você fala? A vida, como tudo é uma venda? Não, na como é? verdade é porque na frase nem é minha, né? De quem Tem é? pessoas que Diga. eu sigo, né, nas redes e tal, mas eu gosto muito do que eles falam, que é assim, que só existe uma profissão que é venda. Pronto, é isso. Porque você vende a arquitetura, vende o design, o cara do cachorro-quente vende cachorro-quente, né? O professor vende conteúdo, vende Não, conhecimento. e você saber. vende tudo. Você vende até, por exemplo, uma negociação para hoje é nosso dia de sair, mas eu escolho o restaurante. Você tá vendendo ali um Você acordo, tá vendendo, né? Eu quero dessa vez que você compre tal comida para mim. Então, é uma venda. Tudo na Tudo é vida venda. exige uma Exato. negociação, né? Tudo é uma negociação, né? Tudo, né? E aí, eu vou pegar um transporte aqui. É negociação, qual é que eu venda. vou pegar? Qual Qual que eu vai vou me levar pegar? mais rápido? Qual que tá na Qual minha que tá na faixa de... dinâmica aqui? É. Qual que tá mais próximo? Qual que é mais baratinho? Ou, não, eu vou de transporte público. É uma venda. E aí, na É verdade... uma venda de um produto, entendeu? As pessoas às vezes não interpretam, e às vezes até é uma questão de valores. A diferença de custo e valor. Sim. Então, eu até falo pra todo mundo assim, quando você chega num lugar, cara, eu sempre olho um macro, sabe? Eu sempre olho um macro. Tipo, você chega numa concessionária, aí você fala, nossa, o carro. Bicho, mas você olha assim, tem 200 funcionários lá dentro, você olha o tanto de luz acesa pro carro ficar brilhando, você olha não sei o quê. Sim, é uma metodologia do cara vender. Mas você entende a estrutura que tem por trás? Você Sim. entende da magnitude que o cara tem ali de empresa? Então, às vezes você tem que olhar, né? Então é isso, é fazer o balanço. E aí, que a gente vai explorar muito nessa temporada, é falar isso pra vocês. Como você achar o seu valor? Porque o preço é uma coisa, o valor é outro. É o que você vai agregar além do custo fixo ali. Então, esses diferenciais, como você aprender a ser mais ágil ou... como é que eu posso dizer? Mais hábil ali na hora da negociação, Sim. que vai te diferenciar da sua atenção, do seu entendimento, do seu briefing com o cliente, né? Porque é isso. Por isso que eu falei, essa questão do briefing da faculdade é importante. A gente não tá falando só com o pessoal que tá para se formar, mas também quem já tá no mercado, mas às vezes rever seu briefing. Sim. Porque a gente, quando eu trabalhava nessa época, eu via isso também. Às vezes tinha muito briefing errado. Chegava lá e dava o preço, o cara, meu Deus. E aí Só a que pessoa assim, não preparou o não cliente para aquele tipo pra de aquele tipo de loja, preço. sim. Porque às vezes se entendesse melhor qual que é o orçamento do cliente, nem levaria Nem naquela levaria, loja. perde o seu tempo, o tempo dele, O tempo do cara, cliente. entendeu? Então assim, isso é o que mata, assim. E o tempo é uma das coisas que você mais Exato. vende. E é importante que essa noção que a gente está falando de valor aqui, primeiro, alguns de vocês já devem saber aí essa diferença de preço e valor. A gente pode explorar isso mais nos próximos episódios. Mas quando a gente fala de agregar valor, é bom entender também que não se trata apenas de falar daquele valor, da coisa chique, sofisticada. Não é só isso, pode ser isso também. Mas o valor você pode agregar de diversas formas. Às vezes você tem uma entrega de um produto final que é o seu valor. Às vezes você tem um tipo de projeto no qual você é especialista porque você entende daquele assunto ali muito mais do que outros profissionais do mercado. Às vezes é porque você tem bons parceiros e você consegue negociar bem a execução do teu projeto, diferente de outras empresas. Então, esse valor é que a gente quer que você, ao longo aí dessa temporada, vá descobrindo e que faça o seu diferencial para você, de fato, colocar ali a tua empresa, independente do tamanho que ela tenha, para ela acontecer de forma saudável. Porque, na verdade, hoje a gente viu que, assim, né, ainda mais um mundo pós-pandemia, a empresa pode ser uma mochila com seu notebook, sacou? Não tem muito isso. Menino, eu vi esses tempos agora... Eu falo, porque eu fiz isso, né, muito Sim. tempo, assim. Depois ainda, agora, pandemia, eu trabalhei na minha casa, né? A Marina, que trabalha comigo, ela tá no Canadá. A gente trabalha junto, discutindo projetos, uma coisa que eu reuniões, vi... né? Só que o que acontece? A gente criou um método, um processo ali que a gente consegue para vocês fazer. poderem conseguir E trabalhar. aí resolve. Mas se você não tiver o processo, cara, não adianta. Porque aí você passa a ser só uma pessoa com um notebook na mochila. Sim. E aí não resolve. Porque, só pra te cortar um pouco, mas é isso, assim, porque o valor, eu sempre brinco também, eu brincava isso na loja, assim, eu falava, cara, a gente tem que entender o valor que o cliente quer. Porque se você precisar fazer uma mansão, né, que você tá falando de custo, né, de valor chique, tal, nossa, aquele valor agregado. Não. Às vezes, seu cliente chegar e te pedir uma oca, e você entregar uma oca bem feita, Tá é ótimo. o que ele quer. O valor pra ele, às vezes, é diferente, né? Então, assim, é inestimável, talvez, pro cara ter uma coisa que, digamos, não é tão complexa. Sim. Em questão de estrutura, em questão de materiais, né? Não tem um luxo. Mas, às vezes, é o que o cara quer. Sim. Então, assim, é nesse valor. Se você entender o valor que aquilo tem pro cara, né?
Putz, eu quero isso. E E aí você falar, cara, eu vou te entregar isso. E aí É nesse sentido. E você olhar, assim, ter esse olhar mais 360 Perfeito. para descobrir, inclusive, os novos valores que vão chegando. Isso aí que você falou, Sim. da pandemia, aí depois, na hora que eu tava falando contigo, é porque me veio na cabeça, eu sigo um perfil, não me lembro exatamente o nome agora, de 2 profissionais, acho que é um arquiteto e um engenheiro, que eles resolveram se unir para poder fazer projetos relâmpago. E não o projeto do desenho técnico, mas sim as mini reformas. Então, assim, eles prometem entregar, reforma o seu ambiente com um custo muito baixinho de execução mesmo de Aham. obra, em 1 ou 2 dias no máximo. E aí são soluções muito práticas, claro. Não estamos falando aqui de marcenarias planejadas, não estamos falando aqui de Claro. grandes mudanças estruturais na obra. A gente está falando de uma pintura, a gente está falando de uns quadros, é uma coisa mais decorativa. Mas veja, a pessoa olhou para o momento da pandemia, todo mundo estava ali recluso, olhando para sua própria casa e falando: meu Deus, que bosta de lugar esse que eu vivo, porque nunca de fato olhou para o lugar que morava, estava sempre na rua, né? Exato. E aí a hora que ela olha, ela fala: isso aqui tá horrível. E eu porque não sei como que eu arrumo. desfrutava, né? Não tinha o tempo ali pra você fazer o uso Exato. adequado. E aí vem uma pessoa e fala: então, pera, eu vou te ajudar, já que eu não posso ficar muito tempo na sua casa, então em um dia eu resolvo o seu problema. Pode? Sim. Pode. Então, quer dizer, ele não tá entregando o projeto que muitos outros escritórios estão acostumados, é o padrão a se entregar. Ele tá entregando uma solução meio direta. É um nicho para você se explorar. Sim, mas é na um verdade, valor quando a que gente você fala. enxergou. Mas quando a gente fala aqui que você tem que buscar, você pode fazer várias coisas, né? Por exemplo, assim, eu às vezes já fiz isso, consultoria. Que é muito mais prática, muito mais barata, às vezes, pro cliente. Por isso que eu falo que o briefing é importante. Hoje, Sim. eu venho ao longo do tempo, também não foi ontem, né? Aprendi ontem. Não, assim, mas você vem aprendendo. Já errei também nisso, já errei talvez num briefing. Mas você tem que ir acostumando isso, porque até eu tô brincando assim, cara, a gente tem que parar um pouco, né? A gente tem 2 orelhas pra ouvir mais e talvez falar menos ali, no sentido até, tipo, cara, vamos ouvir o cliente. A gente que acho que o grande divisor de águas hoje é porque enquanto você ouvir o cliente, você vai saber também passar para ele o quanto aquilo tem um valor. Porque hoje também eu vejo assim, os clientes chegam, eu quero para ontem. Todo mundo quer pra ontem, né? Eu não sei o quê. Só que você tem que ensinar para ele, eu falo ensinar entre aspas, né? Porque todo mundo não conhece, talvez o universo, mas não conhece por quê? Talvez a gente profissional não fala para ele. Sim. Quanto que é trabalhoso. É só um desenho. Cara, o desenho é um trabalho horas do pra ser caramba. feito. Você faz, às vezes, 10, 15 versões pra chegar numa que você acha que é mais ou menos ali, que tá dentro. Porque, às vezes, você tem limitações, você não faz o ideal, mas você vai chegar o mais próximo do ideal. E, às vezes, também vai caber você... Eu já falei isso pra vários clientes. Eu sou o cara chato que eu vou te dizer não. Você me fala tudo o que você quer. Mas eu vou te falar o que dá e o que não dá. Eu também faço Porque, isso. assim, eu também não posso podar o cara 100% porque ele tem que sonhar. A casa é dele. Só que ele também tem que dar o valor que é a casa dele. Sim. Eu não Se posso ele tem que fazer sonhar na realidade que ele pode, Não, né? mas ele também tem que entender que, assim, é o que eu brigo, assim, a casa, você vai morar, você tem que me dar em todas as reuniões aí pelo menos 1 hora pra gente discutir. Porque, pô, é sua casa, E por muitos anos, provavelmente, né? entendeu? É um ambiente que você vive, é um escritório, pô, vai fechar muitos negócios ali. Então, você não tem tempo, sabe? Então, você tem que dar esse valor pra você até ensinar pra ele, olha... É um processo, não é assim. Mas pode ser qualquer processo. Pode ter uma consultoria que é um pouquinho mais rápida, então você entende. O que você quer? Você quer um projeto? Você quer uma consultoria? Você quer só uma orientação? O que você quer? Não, isso eu não faço. Isso aqui é fulano. Não, isso aqui eu faço. Vamos te ajudar. Sim. Então, você tem que mapear o que você precisa fazer pro cliente. Porque senão cobra errado. Ele vai querer mais coisas, às vezes não dá pra executar só com o que você vendeu pro cara. Já cansei de pegar projeto aí que é só planta, cara. Nessa época eu quero planta. Tá, e aí? Como é que você faz uma sala de TV? Qual que é o volume dela? Sim. Às vezes tinha um retângulo lá, você fala, tá, mas é baixo, é alto, Eu não tinha, entendeu? Muita informação. Então, também assim. Então, resumindo o que a gente quer falar assim, você tem que se encontrar onde você tá, ter calma, saber onde você tá pisando e onde você quer chegar. Relaxem. E principalmente, Relaxem. Tem muito mercado. É só saber explorar. E aí, Vitor, bom, eu tô vendo aqui no nosso time, a gente tá quase chegando no final do episódio. Eu acho que a gente pode fazer esse encerramento meio que já dando esse direcionamento do que foi esse primeiro episódio, o que vem aí pelos próximos. Então, isso que o Vitor falou é muito importante. Entenda onde você tá, entenda onde você quer ir e entenda que o mercado tem várias áreas disponíveis. Se você quiser fazer o que tá mais disponível, o que quase todo mundo tá fazendo,
tem mercado. Talvez demore mais para você se destacar. Se você for uma pessoa que gosta de explorar novas possibilidades, que quer se aventurar em algo mais pioneiro, assim, né? Então, também tem esse espaço. Vai depender de você ter esse olhar 360 para descobrir aonde que as pessoas estão precisando de coisa. Tem gente ali oferecendo esse serviço? Não, então eu vou ali, que eu posso achar um nicho para ele. E aí, a partir disso, a gente começa a caminhar para o nosso segundo episódio, né? Nos próximos episódios que nós vamos ter dessa temporada, a gente vai trazer alguns convidados e a ideia, como nós falamos lá no início, é exatamente trazer profissionais de diversos segmentos, não só da arquitetura, mas de outras áreas, porque a gente entende essa interdisciplinaridade que a arquitetura tem. E aí é importante você saber para muito mais apenas do que a arquitetura tradicional de projetos. Você tem que entender o universo Arc mesmo que a gente quer trazer para você, para que você possa ter aí esse desenvolvimento físico, mental e de várias outras habilidades e chegar onde você precisa. E com essas doses, né, que a gente vai soltar para vocês de conteúdo, justamente para tentar, né, solucionar vários questionamentos, assim. E acho que é válido tudo que a gente tá falando nesse episódio. Foi só um apanhadão, né, de tudo que a gente pode falar. Mas são reflexões que a gente tem direto, né? Às vezes a gente ainda tem algumas, como é que a gente vai tratar cada coisa. Sim. Mas é importante para cada um ver que ninguém tá sozinho. Então, foi uma forma da gente trazer esse conteúdo para vocês, de uma forma que a gente vai tentar trazer mais pessoas para ter esse ambiente colaborativo, né? Então, mesmo que você não seja do design, na arquitetura, a gente vai falar de negócio, de como você apresentar a sua ideia, de como você chegar do que você tem até o cliente. Então, a gente quer fazer essa jornada. Então, acho que isso é o que a gente busca. E a arquitetura e o design é para trazer esse lado criativo, né, Hudson? Exatamente. Porque acho que todo mundo tem que trabalha com vendas tem que se rebolar e ser bem criativo, né? Então, é um fator que eu acho que vai ser bem, bem interessante. E não percam os próximos episódios, que tem muita coisa. E calma que tem que fazer um vindo pra aí. merchanzinho básico. Aproveita que você tá aí, ó. Já ativa o sininho do nosso canal. Ele tá começando agora, mas é muito importante você ter esse sininho ativado, porque toda vez que tiver conteúdo, e eles vão ser semanais, você vai ser um dos primeiros a receber aí, já ficar por dentro de tudo que a gente tá trazendo aqui, dessas doses de conteúdo e conhecimento. Não. Aproveita também para curtir o vídeo e compartilha, né? Pega o link, ou então vai no link de compartilhar. Manda para as pessoas que você sabe que vão curtir esse conteúdo, que estão aí nesse momento de para onde eu vou, como eu vou, será que eu vou? Tem como ir. Esse conteúdo tá aqui para te ajudar. Ah, e tem detalhe, né? Nossa rede social. Aproveita para seguir lá o Universo Arc no Instagram, então, Universo Arc _, e lá a gente Isso. também vai ter várias pílulas de conteúdo semanais para vocês. Exatamente. Eu ia falar do Instagram, você já falou. Pronto, tá então tudo, é isso. tá tudo certo. E outra coisa, comenta aqui, quando esse vídeo subir, quais temas que você às vezes tem dúvida, né? Show. O que você gostaria de ver, que profissionais que você acha legal pra gente falar, trazer os temas, qualquer coisa que você tiver aqui pra comentar, comenta aí, deixa aqui embaixo, aqui na descrição, que a gente vai tentar buscar esse conteúdo pra vocês de uma forma mais descontraída também, né? Que a gente tá aqui só pra agregar e compartilhar. Maravilha. Então, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.